Vamos lá, irmã, mulher de Deus, abençoada do Senhor, escolhida nessa geração para ser reposicionada e possa frutificar. Esse dia nós vamos refletir mais um tema. Acho bem legal o tema que nós vamos trabalhar nesse dia. E a gente tem, muitas de nós, acredito que venha a se identificar com esse tema. E a gente vai refletir um pouco sobre o reflexo de Safira. Que é isso? É o nosso tema de hoje. Muitas de nós podemos estar na mesma condição de Safira. Ou seja, a gente pode estar refletindo alguns comportamentos que Safira teve. Quando a gente fala lá em Atos 5 sobre Ananias e Safira, quando a gente vê a história de Atos, a gente começa a pensar na condição deles terem vendido a propriedade e terem mentido ao profeta, ao apóstolo. E aí chega diante dessa questão a ideia de engano. E muitas vezes nós, enquanto mulheres, temos várias condições que se referem ao engano. Ou nós somos enganadas, ou nós enganamos, ou nós nos enganamos. Porque na realidade, às vezes a gente pode, em algum momento da nossa história, da nossa vida, ter sido enganada. Isso é natural. Ninguém está acima da situação de não ter sofrido nenhum tipo de engano. Então, se você hoje é uma mulher que se considera que você nunca foi enganada, graças a Deus. E a gente fica feliz. Mas a maior parte das mulheres tem sido enganada. Às vezes, enganada por uma pessoa. Às vezes, a nossa condição afetiva, a nossa carência afetiva, ela vê amor onde não tem. E às vezes, quando a gente vê amor onde não tem, a gente começa, assim, a entrar numa questão que é engano claramente, mas a gente não consegue enxergar. Porque a gente quer que o nosso desejo ele seja realizado. E aí também, muitas vezes, nós entramos na condição de enganar outra pessoa. Que foi o que aconteceu aqui com Safira, que é o nosso tema hoje. Quantas nós não temos sido Safiras? Quando nós entramos na presença do Senhor, achando que a gente consegue enganar a Deus, às vezes achando que a gente consegue burlar, achando que a gente vai conseguir algo de Deus usando uma máscara, usando uma maquiagem, usando de meios de tentar dizer para Deus aquilo que não é verdade. Aqui o texto ele trata sobre questão realmente literal de oferta, mas a gente não quer se deter na questão da oferta. A gente quer se deter na questão do comportamento, que também ofertar ou não é um comportamento, porque na realidade tudo é comportamento. Mas a gente vai tentar extrair esse tempo para a gente refletir mais, afunilando o tema, e como nós temos nos apresentado diante de Deus. Mas antes da gente pensar como a gente tem se apresentado, a gente tem que entender alguns princípios que Deus tem para nós. E a primeira coisa que a gente vê aqui é o próprio o apóstolo Pedro, quando ele chega e diz assim: a terra não era tua? Se você tivesse vendido e tivesse ficado com a parte ou com todo o dinheiro, não seria teu? E às vezes a gente tem pago com a vida. Não estou falando com a vida literalmente, eu estou falando de vida espiritual. E sacrificado algumas coisas que na realidade elas poderiam ter sido resolvidas por uma simples
por um simples posicionamento nosso. Então aí eles vão mentindo na presença do Senhor e achando que está tudo bem. Quantos de nós temos entrado na presença do Senhor com justificativas? Senhor, eu não sei, eu não faço, não é isso, não é assim, eu não sou assim, eu não sou invejosa, eu não sou preguiçosa, eu não sou mamá, eu não sou isso, eu não sou aquilo, quanto que na realidade não é verdade. Tudo que você às vezes tenta dizer para Deus que você não é, talvez seja a demanda que Deus queira tratar na tua vida. Talvez seja a condição que você tem hoje, que Deus, ele observa que tem te tirado do propósito, que tem te tirado do foco, que tem tirado você da condição de estar recebendo a plenitude, a boa, perfeita vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela nunca para. Ela sempre vai jorrar. A boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Mas nós saímos da posição. Ela vai permanecer jorrando. Mas eu preciso, para receber, me manter na posição de receber. E quando nós entramos na presença do Senhor, tentando demonstrar uma natureza, uma identidade que não é nossa, que não é real, que não é bacana, que não é verdade. E a gente entra na presença do Senhor como Safira. E a gente vê alguns comportamentos dela quando ela compactua com o esposo de mentir quanto ao preço da venda. Então, assim, a gente vê, e é bíblico, que o diabo é o pai da mentira. Então, um dos comportamentos básicos que nós queremos que você entenda nesse momento é o ato de mentir. Por mais doído que seja, por mais difícil que seja, sempre fale a verdade. Agora, quando a gente está falando de falar a verdade, existem duas pessoas envolvidas. Vamos lá, vamos entender o processo. Aí muitas pessoas tem esse argumento. Eu não vou falar a verdade porque a fulana não vai entender. Eu não vou falar a verdade porque a fulana não vai aceitar. Tá, então até quanto tempo a gente imagina, ou fulano não vai aceitar, um exemplo. Até quanto tempo a gente imagina que a gente vai viver em mentiras? Obviamente que se a verdade que você tem para falar é algo muito grave, eu sugiro que você entre em oração em Deus e espere um direcionamento do Senhor para que você possa expor a tua verdade e se libertar dessa condição de mentira. Porque na realidade, quando a gente se coloca na posição de Safira e a gente começa a viver a partir de engano, a partir de mentiras, a gente vira refém. A gente vira refém da nossa própria mentira. E qualquer pessoa que chegue, que fale, que expresse algum comportamento naquilo que eu escondo, eu vou ter imediatamente uma reação, às vezes até inconsciente, porque eu sou refém, eu estou aprisionado a uma mentira. E nós não podemos ser reféns e aprisionados. Para a liberdade, Deus tem nos chamado. Então, voltando ao nosso raciocínio, por mais doído que seja a verdade, busque em Deus formas de como você deve chegar para essa pessoa e expor a sua verdade. Procure ajuda. Nem tudo a gente vai precisar vencer só. Tem coisas que a gente vai precisar, sim, a gente pode vencer só, mas tem coisas que a gente vai precisar de ajudas. Então, qual é o entendimento que nós temos que ter dentro da questão de verdade, de mentiras, para que a gente não possa estar na condição de Safira? Aí a gente tem, eu estou diante da verdade e exponho a verdade para essa pessoa. Como eu já falei aqui, muitos, eles usam o argumento que essa aqui não vai entender.
Então, por isso, ele se mantém na mentira. Isso é um engano. Isso é maligno. Não existe como você ter uma vida plena, fundamentada, de bem-estar, de alegria, vivendo a plenitude do Senhor em enganos. E o resultado a gente vê aqui dentro do exemplo de Ananias e Safira. O engano, a mentira, eles levam a caminhos de morte, levam a caminhos de destruição. Não existe uma mentira do bem, não existe uma mentira do amor, não existe uma mentira que é boazinha. Não, irmã, não. Mentira é mentira e não faz pacto, não compactua com o evangelho do Senhor, não compactua com a videira, não compactua com aquilo que Deus tem nos revelado nele, que é a verdade. Então, voltando aqui para a nossa ilustração, aí essa pessoa, ela não quer falar que, não vou falar porque essa aqui não vai entender, tá? Vamos lá, então. Então, ela dentro dessa ideia, dessa crença, dessa limitação, ela se vê refém de uma vida inteira de mentiras. E aí a gente vê o reflexo de Safira nessa pessoa, porque um abismo chama outro abismo e a Bíblia que fala. Um abismo chama outro abismo. Uma mentira, ela sempre vai ter que ter mentiras filhas. Da hora que eu levanto uma mentira mãe, essa mentira ela vai procriar. Ela vai dar sim filhas, ela vai dar fruto. Sabe por quê? Porque para esconder essa mentira, eu vou sempre ter que inventar novas mentiras e ela vai criando uma família aqui de mentiras. E aí isso se torna uma cadeia de mentiras e quando a pessoa vê, ela não sabe nem como resolver essa situação. E aí, então, se eu tenho que trabalhar a verdade, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para eu sair dessa condição do reflexo de Safira na minha vida, que tem me trazido para dentro de um engano, para dentro de viver uma vida de mentira, para fazer com que eu minta aos outros. E aí, às vezes, eu penso que eu estou enganando os outros, eu não estou enganando ninguém, eu estou enganando a mim mesmo, porque a Deus a gente não engana. O que é que eu tenho que fazer? Falar a verdade. A verdade. Mas aquilo que eu falei, dependendo do que você esconde, dependendo da verdade, dependendo da condição, dependendo do tempo, avalie. Vai buscar em Deus resposta. Vai buscar em Deus solução. Prepara o ambiente, prepara o terreno. Às vezes, esse outro realmente ele não tem preparo para ouvir. Ele realmente, às vezes, não tem preparo. Mas isso não justifica o fato de você viver dentro de uma mentira. E é por isso que nós temos ao Senhor. E é por isso que nós oramos. E é por isso que nós buscamos entendimento na palavra. E é por isso que nós precisamos estar dia a dia entregando a nossa vida na presença do Senhor. Qual é o ideal? Busquei em Deus como eu posso me libertar dessa condição de refém, de viver a partir de mentiras. Então eu preciso falar a verdade. Quando Deus sinalizar, quando chegar o momento, quando chegar o tempo de você falar, você vai falar a verdade para essa pessoa. Ela vai se magoar dependendo da verdade? Sim. Ela vai se ferir dependendo da verdade? Sim. Ela vai ficar chateada? Sim. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que fazer a sua parte, trabalhar dentro da verdade e esperar que essa pessoa que agora está diante do fato, ela tenha o tempo dela para ela elaborar, para ela entender. É um processo individual e pessoal. Eu acabei de falar, você vive um engano, uma mentira, então vamos lá. Vai buscar em Deus resposta, vai buscar em Deus solução, pergunta ao Senhor o que você precisa fazer, mas saia dessa vida de mentira, saia dessa vida de engano, porque a única pessoa que está ganhando nesse momento é o nosso adversário. Quando a gente vive num mundo, num entendimento de engano e de mentira.
Então, se o Deus já me sinalizou, se eu já entendi que eu tenho que fazer, a forma como eu vou fazer, e eu vou expor para essa outra aqui, para essa pessoa, obviamente que eu já orei, já blindei toda a situação, o mundo espiritual, já me arrependi, já estou num processo de transformação, e eu vou falar aqui para essa pessoa, que normalmente é uma pessoa importante, a minha verdade. Eu preciso falar tudo? Não sei, dependendo da situação, dependendo do caso, como eu já falei, dependendo do tempo, dependendo da condição, dependendo dessa condição aqui. Aí você tem uma verdade que seja muito grave e você vê que esta pessoa aqui, ela não está emocionalmente equilibrada, ela não está espiritualmente bem, ela não está no momento melhor da vida dela, aí você não pode chegar com ela e jogar o balde de água aqui nela e ela não vai entender. E é por isso que nós precisamos buscar em Deus respostas, buscar em Deus solução, tentar trazer a tua verdade de uma forma consciente, avaliar o ambiente que você está, avaliar as condições da pessoa. Então, eu tenho algo para revelar para essa pessoa, ora por ela, entra na presença do Senhor orando, para que Deus dê condições dela entender o processo, dela entender o que aconteceu, a forma que aconteceu, dá cobertura espiritual para ela, entra na brecha, intercede por ela. E quando chegar o tempo que Deus te sinalizar, aí você vai lá, chega com essa pessoa, tudo muito na direção do Senhor e fala para ela a tua verdade. Tá, e quando eu falo a minha verdade, aí eu vou me retirar e vou esperar que essa pessoa aqui, ela tenha o tempo dela de elaborar. Ela tenha o tempo dela de entender. Ela tenha o tempo dela de criar uma consciência, às vezes de liberar perdão, de entender o que aconteceu. E às vezes o que a gente tem a revelar nem sempre é uma coisa, uau, muito forte. Às vezes são mentiras corriqueiras, às vezes são mentiras básicas, às vezes a gente se torna refém de um comportamento repetitivo de mentir por bobagens, e a gente se torna refém. E às vezes a gente tem que realmente liberar isso aqui e falar para essa outra pessoa. Ela vai ficar com raiva, ela vai bravejar, talvez chore, talvez se esmurre, talvez se enraiveça. E aí é as consequências de você ter entrado agora com a verdade. Mas 1000 vezes que você aguarde em Deus aqui dentro de uma verdade do que você viva uma vida de mentiras. Não vale a pena. Não vale a pena viver uma vida de engano, uma vida de mentira, uma vida no estilo de Safira. E eu vou repetir aqui, o caminho de Safira foi de morte. A palavra de Deus diz que foi de morte literal, mas aqui a gente entende que pode ser espiritual, pode trazer danos para a nossa vida espiritual e colocar até em risco a nossa vida, a nossa casa, a nossa salvação e tudo aquilo que nós temos apresentado diante de Deus. O que não pode é você chegar com o outro e dizer para ele que você em algum momento mentiu ou fez algo que não era legal e que agora você tem consciência que isso não era bom e que você quer liberar isso da sua vida. Isso é bom, só que o que não pode acontecer é quando você falar a tua verdade para esse outro, você querer exigir que ele entenda. Você não pode exigir que ele entenda. Você vai ter que esperar agora o tempo dele. A gente não pode simplesmente chegar com a outra pessoa, falar as nossas verdades, digamos, porque por muitos anos eu fiz isso, eu tirei dinheiro da tua carteira. Eu tirei dinheiro da tua carteira. Eu coloquei sal no café, né? Eu desejei que você... Coisas básicas, né? Tem coisas muito mais fortes, que aí tem que ser realmente muito
apresentado na presença do Senhor. Eu não lavei tua roupa, eu não passei, eu não cuidei das coisas, eu desejei que você se ferrasse. Coisas básicas que pode acontecer no dia a dia, que não é bom. E a gente, o reflexo de Safira, a gente deseja tudo de mal pro outro, mas tá aqui, linda e plena, como se a gente estivesse encenando um personagem. Não adianta, não tem personagem. A vida com Deus é mundo real. Então, esse outro que a gente fala, pode ser o teu marido, pode ser o teu filho, pode ser uma amiga, pode ser tua mãe, pode ser tua irmã, pode ser conhecida, pode ser qualquer um outro, que você entrou com algum tipo de mentira, de engano, às vezes às vezes não, na maioria das vezes é para se beneficiar, porque não quer ficar com as consequências, porque tudo na vida tem consequências. Então, se tudo na vida tem consequências, todas as minhas ações, todas as minhas atitudes, todos os meus comportamentos e decisões trazem consequências, e a gente não quer lidar com as consequências, a gente acha melhor mentir, mas esse não é um caminho saudável. Então, voltando ao nosso raciocínio, o que não pode é você chegar com essa pessoa, chegar lá de boa e falar que você fez isso, aquilo, que não era legal, que hoje você entende, você está passando por um processo de reestruturação, que Deus tem transformado sua vida e que você entendeu que aquele comportamento não era legal e você não quer mais andar a partir de mentiras, e aí você chega para ela e começa a falar a tua verdade, você tem que estar preparada para a reação dessa pessoa. Você não pode exigir que ela entenda, tipo assim, a perfeita, irmã, calma. Na hora que você vai lá, se arrepende, fala a tua verdade. Às vezes tem coisas que não é necessário você falar para o outro. Tem coisas que você somente em você em Deus, você consegue resolver. Mas existem coisas que você vai ter que falar sim, até para você começar a se ver desprendido dessa mentira, desse comportamento, para que você possa entender que agora você não vive mais num ambiente de engano e de mentira, mas você vive num ambiente de verdade. E às vezes é necessário falar, às vezes não é. Cada caso é um caso. Não existe uma receita de bolo, não existe um método, o meu método da verdade é esse. Não! Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada vida é uma vida. Mas quando a gente fala da palavra de Deus, independente do caso, da situação da vida, a verdade precisa ser sim exposta. Nós não podemos andar como mulheres que temos o reflexo de Safira, andando de mentira em mentira. Nós, como mulheres reposicionadas em Deus, precisamos viver de verdade em verdade. E se você chegar nessa condição de precisar falar a verdade para esse outro, que pode ser qualquer um outro, fale, mas respeite o momento dele. Fale, mas respeite o tempo dele. Fale, mas aceite o fato da pessoa às vezes ficar chateada, com raiva, não querer se afastar um tempo de você, querer dar um tempo, isso, vai ficar de mal. Não existe de mal. É só o tempo da pessoa entender o processo, entender, elaborar, se é uma pessoa também reposicionada em Deus, se é uma pessoa também ligada à videira. Em algum momento o Senhor vai bradar na vida dela, em algum momento o Senhor vai falar com ela, em algum momento o Senhor vai se revelar a ela. E a partir disso, ela começa a entender o processo e aí ela volta ao natural dela e fica tudo bem. Mas esse tudo bem, agora ele está numa base de verdade. Esse tudo bem, agora ele está num ambiente, outro ambiente. Não é mais um ambiente de mentira, é um ambiente de verdade. É um ambiente de verdade no Senhor. Que esse dia, cada uma de nós possa ver em qual área da nossa vida nós temos o reflexo de Safira. Às vezes o reflexo de Safira está realmente na questão
da contribuição. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era bem jovenzinha, eu tinha uma televisão. Naquela época era uma televisão de última geração. E aí, o Senhor disse assim para mim, reflexo de safira. Pode ser em qualquer área da vida, tá, gente? Pode ser na área de relacionamento, das finanças. E o Senhor disse assim para mim, pega essa televisão e doa. Aí eu disse, não vou doar não, isso é da minha cabeça. Aí o Senhor disse, pega essa televisão e oferta na minha casa. Eu disse, não vou ofertar. Eu trabalhei tanto para essa televisão, era da última tempo. Eu era muito jovem, ainda era solteira. Não tinha um pinto para dar água. E aí eu não dei. Não sei, a casa, naquele tempo a gente tinha uma casa que o forro era de tábua de angelim, aquelas fortes. E aí, não sei como, gente, não tinha. Do nada, abri uma goteira em cima da televisão. E aí eu, poxa, aí ficou lá desligada um tempo, muito tempo. Do nada, um tempo depois eu liguei, ela ligou. Aí até que eu fiz um negócio com a televisão, vendi e eu não consegui ver o dinheiro. Então naquele momento, eu tava com reflexo de safira na minha vida. Eu simplesmente retive aquilo que Deus tinha me pedido. Eu retive para mim aquilo que o Senhor poderia me dar muito mais, mas eu retive. E aí depois eu entro na presença de Deus, tipo, com um engano, tipo assim, Senhor, eu nem entendi tua voz, eu nem entendi que era para me dar mesmo. É mentira. É mentira, porque eu tinha entendido. Senhor, eu pensei que era da minha cabeça. Eu sabia que não era da minha cabeça. Porque o Senhor tinha falado claramente, pega esse objeto e doa. E aí a gente vai na presença do Senhor querendo justificar o injustificável. Mas não dá para justificar. Então, assim, o reflexo de safira, ele pode ser em qualquer área da nossa vida. O reflexo de safira pode ser sim na área financeira, pode ser sim na área afetiva, pode ser sim na área familiar, em relacionamento mãe, filhos, pode ser sim na área ministerial. E a gente sempre andando no ambiente de mentira, onde a gente não consegue revelar quem verdadeiramente nós somos. A gente vive mascarando a nossa vida, tentando ser a mais espiritual de todas. Meu Deus, irmã! Irmã, pelo amor de Deus, irmã. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Você só precisa ser você. Não tente mostrar nada. Porque da hora que eu tento mostrar alguma coisa, eu já saí da motivação correta. A gente não precisa mostrar nada. A gente só precisa ser a gente. Entendendo que eu não posso andar no reflexo de safira. Entendendo que isso Deus ele não deu para minha vida. Entendendo que safira na palavra, ela está aqui só para eu ver que é um exemplo que eu não posso seguir. Que eu não devo seguir, porque caminhos de mentira, eles não são de Deus. Caminhos de mentira, eles não te levam para uma condição de uma vida saudável, de uma vida plena no Senhor. Caminhos de mentira te levam para um engano. E como eu já falei aqui, a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Uma mentira, ela nunca vai ser sustentada sozinha. Ela vai criar filhinhas de mentirinhas. E esse monte de mentirinha, a gente às vezes, carrega para uma vida. Deus não te chamou para isso. O Senhor tem mais para você. Não tente mostrar aquilo que você não é. Não tente mostrar aquilo que você não tem. Não tente mostrar uma alta espiritualidade, porque não é necessário isso. O importante é nós entendermos quem nós somos em Deus. O importante é nós sabermos que o Senhor, Ele tem nos chamado para nos reposicionar na presença dEle.
Nós não precisamos mostrar nada, porque tudo Ele sabe sobre as nossas vidas. Então, que nesse dia, se você é uma mulher que está dentro desse ambiente, ainda do reflexo de Safira, recebendo ainda e bebendo numa fonte impura, vivendo em mentiras, que esse tempo você possa entrar na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu me arrependo, eu não quero mais viver no engano, eu não quero mais viver na mentira, eu quero viver na tua presença, eu quero viver diante de ti, eu quero, Senhor, construir uma nova condição de vida em ti. Eu quero sair desse ambiente de mentira e entrar no ambiente da verdade, da tua palavra, de um relacionamento contigo. Que nesse dia o Senhor possa apagar da tua vida todo o reflexo que você possa ter recebido lá de Safira, mas no nome do Senhor Jesus Cristo, que você, pela cruz de Cristo, pela verdade da palavra, possa caminhar a cada dia na verdade do Senhor. É o que nós declaramos em nome de Jesus. Amém, irmã? Deus abençoe tua vida. Fica na Shalom do Senhor.